E incluindo você nas nossas listas de transmissão, você vai estar recebendo as mensagens que a gente vai pregar aqui na Igreja de Cristo. Amém? Quero que você abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 3. O título dessa mensagem é meio contrário à proposta do Evangelho que nós temos ouvido nos nossos dias. Mas é uma passagem bíblica que mexe muito comigo, que fala muito comigo. E eu estou lendo a carta de Filipenses novamente. O Espírito Santo colocou no meu coração de ler novamente Filipenses. E a carta de Filipenses é conhecida como a carta da alegria. Várias vezes Paulo, apóstolo, repete a palavra alegrai-vos. Em várias ocasiões dessa carta, ele exorta os irmãos a se alegrarem. E o mais interessante nesse convite a se alegrar, que Paulo, apóstolo, faz, é que ele estava preso e convidando os irmãos a se alegrar. Estava na cadeia quando ele escreveu Filipenses, por amor ao Evangelho. Mas mesmo lá de trás das grades, né, ele começa em algumas partes, ele diz: eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo. Mesmo lá de trás das grades, mesmo com o decreto de morte contra ele, ele entendia que a alegria dele em Cristo não dependia daquela circunstância. Então ele convida os irmãos e diz assim: alegrai-vos. Uma vez mais digo, alegrai-vos. Então diga para o seu irmão: alegre-se. Amém? Alegre-se, meu irmão. Você tem muitos motivos para se alegrar. Amém? E o motivo principal é que você está em Cristo e Cristo está em você. Amém? E eu estou lendo, eu tenho uma mania assim de ler a Bíblia de uma forma meio estranha, né? Eu estava lendo a epístola de Filipenses de trás para frente. Então eu li o capítulo 4, fiquei assim uma semana meditando no capítulo 4, e aí essa semana eu cheguei no capítulo 3, e eu fico uma semana num capítulo só. Uma semana, pastor, num capítulo só, remoendo, lendo ali devagarinho, e o Espírito Santo começou a falar comigo na madrugada, eu lendo essa carta, né, eu meditando, e a mensagem que eu vou pregar para você, o tema é: o que você está disposto a perder? Fala assim para o seu irmão: o que é que você está disposto a perder por amor a Cristo? Nós estamos vivendo uma época do Evangelho, onde o convite ao Evangelho é um convite para ganhar. Não é assim? Venha que você vai ganhar isso, venha que você vai ganhar aquilo, venha que você vai ganhar aquilo outro, venha que você vai ganhar, que você vai ganhar, que você vai ganhar. E a gente desenvolve uma mentalidade de ganho que não é nem a mentalidade correta, porque andar com Cristo também não é só perder. Pelo contrário, a gente ganha muito, né? Aleluia, olha que coisa linda, o vento soprando. Então, a gente não só perde, a gente ganha também. É interessante porque quando o jovem rico ele não aceita o conselho de Jesus e ele vira as costas e vai embora, Pedro, curioso, diz assim: e nós? Nós que deixamos tudo e te seguimos, o que é que a gente vai ganhar? Que o jovem rico chega até Jesus e faz uma pergunta, né? Bom mestre, o que é que eu faço para herdar a vida eterna? O que é que eu faço para que a minha vida seja abençoada plenamente? Ele guarda os mandamentos, cumpre os mandamentos. Eu faço isso desde criança. Então vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e você vai ter uma riqueza muito maior. E vem e segue-me. E ele vai embora. E isso gera no coração dos discípulos uma curiosidade. Ele se pergunta: e nós que deixamos tudo e te seguimos, o que é que a gente vai ganhar? E aí Jesus diz: na verdade, aqueles que deixaram tudo por amor ao reino, ao Evangelho, vão ter 100 vezes mais. Ele fala: 100 vezes mais aqui na terra, e ainda vão herdar o reino dos céus. A gente se apega muito aos 100 vezes mais e se esquece que para ter os 100 vezes mais, primeiro tem que deixar tudo. E a gente só pega aquela parte dos 100 vezes mais. Se eu quero 100 vezes mais, cadê meu 100 vezes mais? Mas a pergunta é:
já deixou tudo? E o seu tudo é diferente do meu tudo. Você sabe disso, né? Que o seu tudo é um e o meu tudo é outro. Às vezes o seu tudo é bem mais doloroso do que o meu. Às vezes não. Então o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração através desse texto de Paulo. E eu quero ler com vocês o versículo de número 7, que é o versículo que nós vamos usar nessa noite, pedindo a Deus que o Espírito Santo fale com você e que Ele ministre seu coração, entendendo nessa noite de que Cristo é o nosso tesouro e o nosso bem mais precioso. E nada mais que Cristo. Amém? Versículo 7 diz assim: mas o que para mim era lucro, passei a considerá-lo como perda, por amor de Cristo. O que para mim era o quê? Lucro, passei a considerá-lo como perda, por amor de Cristo. É interessante essa passagem da Bíblia, porque quando você lê um versículo isolado da Bíblia, ele não tem muito sentido. A interpretação ela pode partir da forma que o pregador quiser, porque ele leu apenas um texto. E o texto sem um contexto pode gerar a mensagem que você quiser, né? Eu me lembro que eu ouvi uma mensagem, uma feita, cujo tema é Fui Buscado. E a exegese que o pastor fez do texto contrariava tudo que estava escrito, porque na verdade no texto Deus diz: fui buscado daqueles que não me procuravam, e ele trouxe isso para ele, falando sobre ele. Fui buscado, como se ele tivesse sido encontrado de Deus, como se ele tivesse sido achado de Deus, e Deus o encontrasse. Não saiu nenhuma heresia, ele apenas usou essas duas palavras em favor dele, pregando a palavra, e tudo bem. Mas quando a gente lê uma passagem dessa, a gente precisa entender o contexto da fala de Paulo. Ele diz assim: o que para mim era lucro. A grande pergunta é: o que era lucro para ele? E aí quando você vai ler todo o capítulo, e quando você vai entender toda a história, você vai voltar lá na história, no começo, a grande pergunta é: quem era Saulo? Quem ele era? Ele era um homem muito respeitado na sociedade, conhecido, um homem de posses. Ele era um homem que fazia parte de um conselho de homens de fé, que era o mais respeitado da época. Ele tinha autoridade do sumo sacerdote, de todos aqueles que tinham autoridade pública para fazer o que ele quisesse em nome da fé. E na intenção de defender a honra de Deus, ele matou muitos inocentes. Até o dia em que ele se encontra com Cristo no caminho de Damasco. Você que já leu a história conhece. E ele fica cego durante 3 dias. E a sua vida agora dá uma reviravolta absurda. Porque o homem que tinha tudo começa a ser agora alguém que não tem nada. É meio que contraditório a conversão de Saulo, porque não acontece com ele o que é prometido nos dias de hoje através da mensagem do Evangelho. Ele não tinha nada e passou a ter tudo. Ele tinha tudo e ficou sem nada. Ficou sem direito de ir e vir, porque a igreja não acreditava que ele tinha se convertido e os fariseus o consideravam um traidor. Não tinha mais direito de morar na cidade que morava, Jerusalém. Teve que ir para sua terra natal, voltar para sua cidade natal. Saiu de lá como um homem respeitado, a ponto de se tornar um dos homens mais famosos do seu tempo em Jerusalém, e agora volta sem ter nem onde morar. E aquele que era o perseguidor, agora é o perseguido. Uma história de perdas muito sérias. E dentro dessas perdas que ele tem, e de tudo que ele passa a enfrentar, a coisa só vai piorando. Piorando, piorando. Fica esquecido durante 11 anos, ninguém sabe quem é ele, até que ele volta.
começa a pregar o Evangelho, e quando ele começa a pregar o Evangelho, Deus começa a usá-lo, e quando ele está no auge do seu ministério, ele é preso, é levado a Roma, e por aí vai. Mas é uma história de muitos altos e baixos, não há perspectiva de sucesso permanente aos olhos humanos. E aqui nessa carta, quando ele está escrevendo, falando com os irmãos, nessa carta especificamente, ele está tentando convencer os irmãos, preste atenção nisso, que mesmo se você perder tudo na vida, preste atenção, ainda assim, se você estiver com Cristo, você não perdeu absolutamente nada. Ele está tentando convencer os irmãos de que se você estiver com Cristo, você pode ter total abundância ou você pode ter escassez extrema e mesmo assim você deve estar alegre. Ele está tentando convencer os irmãos que a minha vida com Deus não deve depender daquilo que eu tenho e nem daquilo que eu sou para os outros. Não. A minha vida com Deus deve depender daquilo que Ele fez em mim e daquilo que eu sei em quem eu sou nele. Não deve ser a opinião de A, não deve ser a opinião de B, não deve ser o que estão falando ali, o que estão falando aqui. Tem que ser uma convicção interna no seu coração de que Cristo é o seu Senhor e que ninguém pode roubar isso da sua vida. Ele está tentando convencer os irmãos de que andar com Cristo não é um caminho de facilidade. Ele está tentando convencer os irmãos de que andar com Cristo muitas vezes vai custar perder algumas posições de lucro. Algumas posições que te dão status ou que te colocam em um lugar de glória. E aqui é o homem que tem um currículo, e aí o capítulo inteiro, ele começa no capítulo 3 falando algo interessante. O versículo 1, ele diz assim, nós não lemos o versículo 1, mas o versículo 1 ele diz assim: eu não me canso de escrever para vocês as mesmas coisas, porque isso é muito bom, vocês vão aprender um dia. Então o que ele está querendo dizer aqui? Olha, isso que eu estou escrevendo para vocês, eu já escrevi em outras cartas. Mas eu vou continuar escrevendo até que vocês entendam de verdade que andar com Cristo não é um caminho de facilidades. E aí ele está agora preso, escrevendo essa carta, e ele começa a falar quem ele era. E quando ele começa a falar quem ele era, esse homem ele tem um currículo invejável. Ele diz: eu sou fariseu de fariseus. Sabe o que é isso? De todos os fariseus que existiam, ele era o cara. Ninguém ganhava dele. Ele diz assim: eu sou judeu, nascido e circuncidado no 8º dia. Eu cumpri tudo certinho, a minha vida é uma vida impecável diante dos homens. Eu sou alguém que tinha direito de entrar em qualquer lugar e ser recebido com honras e pompas e regalias. Eu sou alguém que, se eu não tivesse tomado essa escolha de seguir a Cristo, eu hoje seria talvez o sumo sacerdote, alguém da tribo que dominaria sobre os demais. Eu sou alguém que poderia estar agora governando sobre os meus irmãos. Aí é quando ele diz: aquilo que para mim era lucro, eu considerei como perda. Mas não é perder por perder, é perder pelo motivo certo. Não é perder por perder, porque se tem uma coisa que a gente odeia, é perder. Eu não conheço ninguém que diz assim: coisa linda é perder. Ou como é maravilhoso perder. E às vezes, para não perder, a gente acaba fazendo de tudo. Não é assim? Às vezes a gente negocia valores só para não perder algo. Tem gente que mente para não perder. Tem gente que cria histórias para não perder. Tem gente que ameaça para não perder, não é assim? Quantos relacionamentos que você ouviu falar que a mulher vive com o homem ainda porque tem medo de morrer? A gente faz muita coisa para não perder.
Então existe dois tipos de perda. Existe aquela perda que não tem propósito nenhum, e existe a perda com o motivo correto. E de todas as perdas que a gente vai ter na vida, e todo mundo aqui já perdeu alguma coisa, que gostava muito, que amava muito, quanto mais vínculo emocional você tem com aquilo que você perde, mais difícil é de você abandonar aquilo de verdade. Isso se aplica a tudo. A dor da perda da mãe é uma. A dor da perda do filho é outra. A dor da perda do irmão é outra. Cada nível de relacionamento que temos tem uma proposta de perda diferente. Tem pessoas que perdem uma pessoa que ama no casamento e acham que perdeu a vida. Quantas pessoas você conheceu assim? Que se mataram porque perderam alguém que ela achava que era a base da vida dela. Então, quando Cristo é a base das nossas vidas, qualquer perda é superada pelo fato dele estar presente. Qualquer perda. Pode ser o nível mais profundo. A perda do filho, a perda de tudo que seja. Quando você encontra em Cristo uma verdadeira aliança, uma verdadeira entrega, a sua vida se alinha a um propósito. Um dos maiores questionamentos dos perseguidores da igreja no mundo inteiro, em toda a era que a igreja foi perseguida, é como é que aqueles homens tinham coragem de ver os seus filhos serem comidos pelos leões e não negar a Cristo. Como é que aqueles homens tinham coragem de ver as suas esposas serem violentadas e não negar a Cristo? Então, o que havia no coração dessas pessoas? Que convicção era essa de que de verdade valia a pena aquela perda? Não, eu vou desistir. Não havia isso. E quando você começa a pensar dessa forma, você vai olhar para a vida de Paulo e você vai descobrir que esse nível de relacionamento ele não acontece da noite para o dia. Ele não acontece no piscar de olhos. O nível de relacionamento com Cristo ele é resultado de um caminhar com objetivos corretos. A grande pergunta é: por que você está andando com Cristo? O que você espera dele? Essa é uma pergunta que você tem que se fazer todos os dias. Por que você está andando com Cristo? O que você espera dele? E aí, quando nós começamos a analisar a palavra, nós vamos ver que todos os homens que andaram com Cristo e que as suas vidas perderam valor para eles tinham os mesmos objetivos. Primeira coisa, eles não andavam com Cristo pelo que Cristo poderia fazer por eles. Eles andavam com Cristo pelo que Cristo já havia feito por eles. Então, eu não devo caminhar com Cristo por aquilo que Ele deve fazer por mim. Eu devo caminhar com Cristo por aquilo que Ele já fez. E aí eu quero repetir mais uma vez: a cruz é suficiente para mim. O sacrifício de Jesus é suficiente para mim. Quando o sacrifício de Jesus é suficiente para você, você não vai se apegar a nada mais. Porque não vale a pena se apegar. Primeiro que o resumo de todas as nossas vidas, no final de tudo, vai ser um só. Um dia todos nós vamos ter que dar de cara com a morte. Mais cedo ou mais tarde. E aí o verdadeiro objetivo de vida é revelado justamente nesse momento, onde eu estou diante da possibilidade de pensar: será que valeu a pena a minha existência? E aí é onde surge a grande pergunta que a gente fez no começo da mensagem: o que você está disposto a perder por amor a Cristo? Alguns perderam a cabeça, a vida, mas o caminhar com Cristo vai ter essa perspectiva. A grande verdade é que nós vamos aprendendo que todas as vezes que nós perdemos algo por amor a Cristo, e não perdemos por perder, há uma sensação em nosso coração de recompensa, ainda que a gente não tenha recebido nada. Ainda que humanamente falando, você olha e diga assim: ó, não está recebendo nada.
E aí eu me lembro do testemunho do Latmani, no livro Sentido da Vida, quando depois de 20 anos preso por amor a Cristo, um rapaz conversando com ele, assim que ele saiu, disse para ele assim: irmão Ni, você acha que valeu a pena ficar 20 anos na cadeia por amor a Jesus? Ele disse assim: não valeu. Aí ele: eu sabia que não valeu. Ele disse: na verdade, eu não queria ficar 20 anos na cadeia por amor a Cristo. Eu queria morrer. Mas eles não tiveram coragem de me dar esse privilégio. Você queria morrer? Ele disse: a minha maior dor é porque eu saí vivo da cadeia. E aí as pessoas dizem assim: ele é maluco, ele é doido. Mas aí ele explica no sentido da vida, dizendo que o sentido da vida dele é Cristo. E ele pega as palavras, emprestadas as palavras de Paulo em Filipenses, que diz: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então esse evangelho de Cristo, ele tem uma perspectiva de aprendizado. Nem todo mundo, nem todos nós aqui tem o mesmo nível de fé. Seu relacionamento com Cristo é um, o meu é outro. Mas tem algumas coisas que a gente precisa ter igual. A primeira delas: eu não devo servir a Jesus por aquilo que eu posso receber. Eu devo servir a Jesus por aquilo que Ele já fez. Diga assim para o seu irmão: primeira perspectiva, não ande com Ele pelo que Ele pode fazer, mas ande com Ele pelo que Ele já fez. Amém? Segunda perspectiva, correta: não sustente seu relacionamento com Cristo em outras pessoas. Diga para o seu irmão isso: não sustente seu relacionamento com Cristo em outras pessoas. Diga assim: sabe por quê? Porque pessoas decepcionam, abandonam, vão embora, traem, julgam, mas Cristo não. Ele é infalível, Ele é perfeito. Amém? Amém? Então não sustente seu relacionamento com Deus baseado no relacionamento que você tem com outras pessoas. Com ninguém. Pastor Santos, você é minha referência. Sua referência deve ser Cristo. Sua referência deve ser Cristo. Porque eu sou uma pessoa como você. Não há diferença entre nós. Todos nós estamos no mesmo caminho, seguindo e olhando para Cristo. Porque quando nós sustentamos o nosso relacionamento em referências humanas, nós vamos nos decepcionar, inevitavelmente. Por quê? Porque os homens são homens. E eles agem como homens várias vezes. Então eu não posso sustentar o meu relacionamento com Deus baseado no relacionamento que eu tenho com ninguém. Nem com os meus filhos, nem com a minha esposa, nem com ninguém. Um exemplo desse relacionamento é Jó. A esposa diz para ele assim: amaldiçoa o seu Deus e morre. E ele diz assim: como fala uma louca, você está falando agora. Mas o relacionamento dele não dependia do relacionamento que ele tinha com a esposa. E é interessante que Deus, cuida dela, porque ela estava falando isso movida por uma dor imensa. Ela tinha perdido 10 filhos. E Deus não a julga, não a condena, nem tira ela da vida de Jó, porque a Bíblia diz que ele teve restituído tudo, menos a esposa. A esposa foi a mesma. Então Deus cuidou dela. Isso sinaliza o quê? Que vai ter pessoas que estão do seu lado, que são pessoas boas, mas que no momento da crise, no momento do que elas passarem, dependendo da dor que elas enfrentarem, elas vão incentivar você a ter uma postura correta ou incorreta, dependendo dos valores que ela tem. Então ela agiu assim, mas Jó ficou firme. Não, eu sei em quem tenho crido. Estou certo, de que meu Redentor vive. E por fim ele se levantará. E fez. Então não devemos sustentar os nossos relacionamentos em pessoas. Não faça isso. Por quê?
Porque por melhores que elas sejam, elas são pessoas e nada mais que isso. Estamos vivendo em tempos onde nós vemos as pessoas colocarem o seu relacionamento com Deus num vínculo de dependência tão grande de homens, que elas acreditam que se acontecer alguma coisa com aquele homem, ou aquele homem morrer, ou pecar, ou qualquer coisa, o relacionamento da pessoa também acaba. Não pode ser assim, porque o seu relacionamento tem que estar firmado em Cristo. Amém? Amém. E isso é um fato. Cristo tem que ser o centro da sua comunhão. Nenhum pastor, nenhum apóstolo, ninguém. O maior desafio do ministério pastoral é gerar no seu coração a capacidade de andar só. E de depender da pessoa apenas num relacionamento de amizade. A única pessoa que você deve depender totalmente é Cristo. Ninguém mais. E aí, quando você começa a ler a palavra e perguntar assim, como é que Paulo conseguia viver essa realidade? E o capítulo 4, ele acaba respondendo um pouco disso. Amém? Vamos ler o capítulo 4. Versículo 1 já começa dizendo: portanto, meus amados e saudosos irmãos, minha alegria e coroa, permanecer assim firmes em mim. Tá certo aí? Permanecer firmes em quem? Pergunta, irmão, você está firme aonde? Permanecer firmes aonde? No Senhor. No Senhor. Aí tinha duas irmãs lá, duas irmãs em Filipenses, na cidade de Filipos, que elas estavam bem satisfeitas com algumas coisas, né? O nome delas era Evódia e Sintique. Olha que nome abençoado. E aí ele disse, eu quero que vocês também sintam o mesmo. E aí, no versículo 4, ele diz assim, alegrai-vos sempre no pastor. Alegrai-vos sempre no salário que você recebe. Alegrai-vos sempre na igreja que você congrega. Alegrai-vos sempre no casamento. Alegrai-vos sempre onde? No Senhor. No Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Amém? Aí ele dá um conselho no versículo 6, que é um conselho muito propício para os nossos dias. Ele diz assim, não andem ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica e ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e pensamentos em Cristo Jesus. Agora eu quero que você vá comigo a uma das partes mais importantes dessa carta. Quero só ler o versículo 10, porque ele diz assim, ora, muito me regozijo aonde? No Senhor. Você percebeu quantas vezes ele repete a expressão no Senhor? No Senhor. Por teres finalmente renovado o vosso cuidado para comigo, do qual verdade amáveis, andáveis lembrados, mas vos faltava oportunidade. Agora vamos para o segredo dessa devoção. Segredo dessas convicções. De considerar qualquer coisa perda por amor a Cristo. De estar alegre em qualquer circunstância. Aí ele fala, não digo isso. Ele tinha recebido uma oferta. A carta conta que os irmãos levaram uma oferta para ele, muito boa. Ele estava na cadeia e os irmãos socorreram ele com uma oferta financeira. Aí ele fala, agradece aos irmãos, aí ele diz, não digo isso por causa da necessidade. E aí ele fala algo interessante. Ele diz assim, porque já aprendi. Já o quê? Aprendi. Pega um sermão, já aprendeu? Quem é que sabe andar de bicicleta?
que é um trem que você aprende e não esquece nunca mais bicicleta, né? Você pode ser velhinho ali. Der um trem daquele pra você anda. Mas quem aqui lembra quando começou a aprender a andar de bicicleta? Quem lembra como foi? Alguém aqui caiu ou só eu? Meu pai era tão gente boa, que ele folgou o negócio do freio e me botou na ladeira. E disse assim, só equilibra, que ela vai só. Era cada queda. Mas eu aprendi, a duras penas eu aprendi. E eu sei andar até hoje de bicicleta. E aprender é um processo que tem vários estágios. Tem coisas que a gente aprende definitivamente, já sei. E tem coisas que a gente vai aprendendo progressivamente. Por exemplo, se você trabalha com tecnologia, você sabe do que eu estou falando. Ainda que você já tenha aprendido a mexer em alguns programas de computador, eles vão evoluindo. E você tem que acompanhar a tecnologia, senão você fica para trás. Então não adianta você pegar o ensinamento que você aprendeu há 20 anos atrás, tecnologia, e dizer assim, eu sei mexer nos computadores de hoje. Vai ter muita coisa que você não vai conseguir fazer, porque a tecnologia caminhou e caminha muito rápido. Mas tem coisas que a gente aprende na vida que elas são permanentes. E Paulo está falando disso aqui. Ele está falando de coisas que a gente tem que aprender e entender que tem que ser assim. Aí ele fala, aprendi a contentar-me com o que tenho. A minha versão diz, aprendi a contentar-me com as circunstâncias em que me encontro. Peraí, pastor. Como é isso mesmo? Está contente em qualquer situação? A grande pergunta, é possível isso? A resposta é. E ele responde as perguntas quando ele diz assim, alegrai-vos no Senhor. É possível, se a sua alegria está no Senhor, se a sua alegria depende do Senhor, é possível. Agora, se a sua alegria depende do que você tem, se a sua alegria depende das pessoas que estão à sua volta, se a sua alegria depende da estabilidade do seu relacionamento conjugal, se a sua alegria depende de qualquer outra coisa que não seja o Senhor, vai ter que aprender. E o tempo do aprendizado, dura o tempo da resposta que você dá a Deus. Então ele diz, aprendi. Aí ele vai citando, ele diz assim, sei passar falta. É interessante porque essa parte aqui da Bíblia de Paulo falando, você não ouve muita gente pregando isso não, né? Porque eu pregar que se o crente está sentindo falta de alguma coisa, ele está em pecado. Só que Paulo está dizendo aqui, ó, eu sei passar falta. Isso quer dizer que ele aprendeu passando. Eu sei passar falta. Mas também sei ter fartura, abundância. E aqui é onde entra um paralelo terrível, porque tem gente que é bênção quando está necessitado, mas que não vale nada quando está na abundância. Assim como tem gente que tem uma facilidade de chorar com os que choram, mas tem uma dificuldade de se alegrar com os que se alegram. Ele diz assim, eu aprendi, eu sei estar bem, ter muita fartura, mas estando necessitado eu também estou bem porque eu estou em Cristo. Aí ele fala, e em todas as coisas, aí vem um segredo, estou experimentado. Estou o quê? Experimentado, tenho experiência. Eu tenho experiência. Isso é bom, porque a única coisa que a gente não pode transferir para o outro é a experiência, né? Você vai ter que ter a sua com Deus. Fala para o seu irmão, vai ter que ter a sua, querido. Era bom, né? A gente pudesse botar a mão na cabeça assim do irmão e dizer assim, toda a experiência que eu tenho com Deus nessa área, receba, e a irmã recebesse. Ia ser manta, hein? Não ia ser bom? Sim ou não? Não, você vai ter que aprender. Não aprendeu ainda? Tem que aprender, amém? Amém.
tanto a ter fartura como a passar fome. Peraí. Paulo passou fome, foi? Passou. Tanto a ter abundância como a padecer necessidade. E aí eu quero encerrar com isso aqui. Ele cita um versículo que a gente gosta muito de citar isolado. Ele diz: posso todas as coisas. Ele não está dizendo eu posso todas as coisas porque eu sou forte. Ele não está dizendo que pode todas as coisas porque ele é um crente melhor que os outros. Ele não está dizendo que ele pode sair tudo porque ele é o cara. Não. Ele está dizendo eu posso todas as coisas por um fato muito simples. Muito simples. Quem me fortalece é o Senhor. Aleluia. Amém? Amém. Então nessa noite eu quero que você entenda que aquilo que estiver impedindo você de se lançar totalmente em Deus, Deus vai tirar. Eita Deus. Amém. Porque Ele quer você andando com Ele sem plano B. Confiando só nele. Se Deus fizer, glória a Deus. Se Deus não fizer, glória a Deus também. Então quando ele fala lá da perda, aqui no capítulo 4 ele só está explicando por que ele considera todas as coisas como perda. Porque ele aprendeu que na verdade quando Deus tira algo, ou quando acontece alguma perda, Deus na verdade está estreitando a nossa comunhão com Ele. Nos ensinando que a gente precisa depender 100% dEle e de mais ninguém. Eu caminho com o Senhor há 23 anos. E tem algumas coisas que eu tenho convicção no meu coração, né? Outro dia eu estava conversando com um amigo que é pastor. E ele me ligou pedindo uma ajuda. Pastor, você é um cara muito bem influenciado. Faça umas agendas para mim, coisa e tal, papapá. Aí eu conversando pessoalmente com ele, eu falei assim: meu amado, deixa eu te falar uma coisa. Para que você quer que eu faça agenda para você? Não, porque eu sou pregador, coisa e tal, papapá. E eu queria pregar, e eu preciso que Deus traga uma renda e coisa e tal, tal. Eu falei assim: deixa eu te falar uma coisa. A minha Bíblia diz, e a sua também, que o trabalhador, ele é digno do seu salário. Quem disse isso foi Deus através de Paulo. Aí eu perguntei para ele: vem cá, tu está trabalhando para quem? Você está trabalhando para o mesmo Senhor que eu trabalho? Se você tiver, fique tranquilo que não vai lhe faltar nada. E outra coisa, eu não senti no meu coração de indicar você para ninguém. Porque você está colocando a confiança nos contatos que eu posso fazer e nas portas que eu posso abrir. E você não está indo às igrejas pregar porque você quer abençoar pessoas. Você está indo à igreja pregar porque você precisa ser mantido financeiramente. E eu não quero te abençoar nisso, não quero participar disso não. Estou fora. Analise suas intenções. Se Deus tocar no meu coração, eu te digo para alguém. E isso é duro de falar, mas é duro mais ainda de ouvir. Ficou uns dias sem falar comigo no WhatsApp, no Facebook, não sei o que aconteceu. Esse dia que ele veio falar depois de 6 meses. Mas são verdades que a gente encontra hoje no dia a dia, de pessoas que estão na igreja, de pessoas que estão no altar pregando, e elas não dependem de Deus. Elas dependem do ministério que elas têm, elas dependem do lugar onde elas estão. Mas quando você está em Cristo, você aprende uma verdade espiritual que está no versículo 19 aí. Quero que alguém leia, por favor, o versículo 19 desse capítulo 4. E o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades,
Segundo a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. O meu Deus suprirá quantas necessidades? Quantas? Todas as vossas necessidades. Aí ele diz assim, segundo o salário que você ganha. Não. Isso? Não. Segundo a igreja que você congrega. Não. Segundo o ministério que você tem. Nenhum. Não. Aí ele fala, segundo as suas riquezas em glória. E aí eu quero te falar algo nessa noite. Eu quero que você receba no seu coração. No celeiro do Senhor não existe escassez. A crise não chega lá. Mas ele só libera o recurso de acordo com a entrega. Se eu repetir, ele libera o recurso de acordo com a entrega. Quanto mais entregue, mais você recebe de Deus. Provisão, sustento. Aquilo que ele tem e que ele quer fazer depende mais daquilo que você está disposto a perder por amor a ele. E aí tem uma parábola que Jesus conta do homem que encontrou o tesouro no campo e vendeu tudo que tinha para comprar o campo. E o Senhor, ele olha para nós, e o que mais me alegra em Deus é que na verdade Deus tem os meios corretos para nos ensinar a andar com Ele. E quando nós começamos a aprender a andar com Deus, nós vamos descobrindo no caminhar que não dá para andar com Deus sem abrir mão de algumas coisas. Tem que abrir mão de muita coisa. Abrir mão daquilo que é errado, abrir mão daquilo que você percebe que está fora do propósito de Deus para a sua vida. Porque o resumo de toda essa mensagem é melhor agradar a Deus do que agradar a homens. E quando você entende isso, você entende que até aquilo que aparentemente é lucro, quando você abandona por amor a Cristo, você sai mais que vencedor. Amém? E que nessa noite seu coração se encontre assim. Eu não sei o que é que você ainda precisa deixar. Todos nós estamos diariamente precisando deixar alguma coisa. Às vezes é deixar pessoas, às vezes é deixar lugares, às vezes é deixar um monte de coisa, mas tem que deixar algumas coisas por amor a Cristo. Mas todas as vezes que você fizer isso por amor a Cristo, e Ele sabe de verdade, porque tem uma coisa sobre você e sobre mim que só Deus sabe. Deus conhece a intenção do seu coração. Amém. Por isso não se preocupe com o que as pessoas dizem a seu respeito. Fique convicto daquilo que Deus conhece a seu respeito. Amém? Amém. E caminhe olhando para Ele, porque todas as vezes que nossos olhos estão nele, nós somos agraciados pela sua presença. Amém? Amém. Eu quero orar por você, para que Deus possa revelar a você o que ainda precisa ser deixado para trás. Amém. Aleluia. O que ainda precisa ser rompido. Quais são os vínculos que precisam ainda ser removidos para que a plenitude de Cristo se estabeleça em nós. Você pode ficar de pé nessa hora?